Irmãos, esse é o 5º dia das primícias do Senhor, irmãos. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Reis 6, do 8 ao 23, amém, irmãos? Irmãos, aqui então nós vamos meditar um pouquinho. O título é Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, e que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhe disse: não me farei saber quem no nosso é pelo rei de Israel? Disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara de dormir. E disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que lindo, irmãos, isso, né? E como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiai-vos ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que prisioneiros, que com a tua espada e com o arco? Põe-los diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram, beberam, e os despediram, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém, irmãos. Irmãos, aqui então fala um pouquinho de Eliseu, que Eliseu era um profeta de Deus, e Eliseu, Deus revelava tudo o que o rei da Síria planejava fazer para atacar Israel, né? Só que como ele era profeta de Deus mostrava para ele, Deus mostrou para ele que ia acontecer esse ataque, e dele alertou ao rei de Israel, né? Só que o rei da Síria descobriu que isso estava acontecendo, que ele alertava. Daí ele pegou e se irou com Eliseu e mandou as tropas ir lá para pegar Eliseu, para prender Eliseu. E daí ele foi. Eles foram lá. Daí o moço viu que tinha chegado as tropas na cidade de Dotã. E daí ele disse: Senhor, Eliseu, falou para Eliseu, falou do ocorrido a Eliseu, né? Daí Eliseu disse ali para eles, ó:
disse pro moço ali, que não era para ele temer, que maior é o que estava com eles do que era o que estava com os exércitos dos inimigos, né? E dele orou a Deus, Deus abre os olhos dele, mano, pediu que Deus abrisse os olhos do moço, do assistente dele, né? E daí Deus abriu os olhos dele, ele viu anjos, exércitos de Deus, né? De anjos em roda de Eliseu protegendo. Que lindo isso, né, irmãos? Amém, irmãos, coisa mais linda. E daí o moço viu aqui dele, já ficou confiante, né? E Eliseu orou de novo e pediu que Deus ferisse os olhos dos exércitos dos sírios com cegueira. E Deus fez, honrou a oração de Eliseu. Eles não enxergavam mais, ficaram cegos. E daí Eliseu disse assim, venham comigo que eu vou mostrar para vocês onde é que vocês têm que ir. Que não é aqui que é essa guerra, onde é que vocês vão achar esse homem. Levou eles na cidade de Samaria e levou lá na Samaria, no meio do exército de Israel, irmãos. E daí lá chegou o rei Israel e disse, o que eu vou fazer? Eu vou ferir ele ou não? Então, como vai ferir? Se eles estão como prisioneiros dos anjos, do exército do Deus vivo, né? Daí Eliseu não dá água para eles, dá alimento e água para eles. Daí ele alimentou eles. Depois daí deixou que eles fossem embora para a terra deles da Síria novamente, irmãos. Irmãos, vejam, irmãos, o que nós aprendemos com isso, irmãos, com essa lição? Confiança, irmãos. A palavra dessa premissa que Deus tocou no meu coração é confiança em Deus, que nós temos que confiar em Deus, irmãos. O que Eliseu, em oração, pedia a Deus, Deus fazia, Deus cumpria, honrava a palavra do Eliseu. Deus era com Eliseu, ele era o profeta de Deus, irmãos. Nós temos que ser como Eliseu, irmãos, ter fé em Deus, orar a Deus, pedir para Deus, que Deus vai levantar o exército dele a favor de nós, irmãos. Muitas vezes acontece adversidade na nossa vida espiritual, na nossa família, com os nossos familiares, com nossos irmãos da igreja. E o que nós temos que fazer? Nos unir numa só fé, numa só oração, pedindo que Deus nos use, que Deus acampe ao redor de nós exércitos de Deus para lutar contra as obras do inferno que se lançam contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja. E nós temos que ficar firmes. Deus vai ser conosco como Deus foi com Eliseu e com tantos outros profetas da Bíblia, com tantos outros servos dele, irmãos. Deus sempre vai ser conosco. Deus tem um exército que está sempre lutando a nosso favor, um exército de anjos. Então a gente tem que ficar firme nesse propósito, todos os dias da nossa vida, confiar em Deus, de todo o nosso coração, com toda a força do nosso corpo, do nosso espírito, na nossa mente, meditando em Deus de dia e de noite. A palavra dele diz, medita na palavra de Deus de dia e de noite, irmãos. Isso que nós temos que fazer. Amém? Então é isso, irmãos, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar então, queridos. Deus amado, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos na nossa vida, Senhor, a nossa família, Senhor Deus, o teu povo, Senhor, a tua igreja na tua presença, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor seja conosco, Deus, que o Senhor nos oriente, Senhor, que o Senhor nos mantenha, Senhor, vigilantes, Pai, quando as obras do inferno se levantar contra nós e contra o teu povo, contra a nossa família, Senhor Deus, para que nós creiamos que o Senhor tem exércitos que lutam a favor de nós, Pai, todos os dias, Senhor Deus. Nada, Senhor, sai da tua vontade, Senhor Deus. Tudo coopera, Senhor. Como diz, Senhor, o louvor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. E temos fé, Senhor, e cremos, Senhor, que o Senhor luta contra nós, a favor de nós e contra os nossos inimigos, Senhor. Nós vamos ter vitórias, Pai. Te agradecemos por mais esse dia, Deus, de confiança em Ti, Senhor, que nos permite nessa terra, Senhor Deus, viver, Pai, e nos levantar todo dia cedo, ter o fôlego de vida, que é o Senhor que sopra no nosso pulmão, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos.